Bom dia, eu quero falar um pouco aqui bem rapidinho sobre a falsidade que está acontecendo no mundo hoje, sobre a grande mentira que está sendo pregada no mundo hoje e sobre o que estão fazendo com a palavra do Senhor, a distorção que estão fazendo em cima das Escrituras diante dos nossos olhos. E eu quero assim trazer um ponto, fazer um pedido para quem realmente ama a Deus de verdade, buscar na fonte, buscar na palavra, na literatura da palavra, porque a literatura da palavra é fiel e verdadeira. E nós não devemos simbolizar tudo na Bíblia, nós devemos levar no literal. E se nós levar no literal da palavra, e na literatura da palavra, nós não vamos nem tirar e nem acrescentar, porque está escrito: ai daquele que tirar ou acrescentar um J ou um Y da palavra do Senhor, do que está escrito. O próprio Jesus Cristo venceu Satanás com a palavra. Não que ele precisasse disso, mas ele fez isso para nos dar um exemplo. Porque ele podia só com o sopro da boca dele fazer virar pó. Mas só que assim, ele fez aquilo porque ele veio mostrar para nós como que nós faz para vencer e para seguir os passos dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas tem uma confusão muito grande no mundo. Tudo isso é porque eles estão simbolizando a Bíblia toda, estão simbolizando todo o Novo Testamento, tudo simbólico. Tem escrito na Bíblia, Jesus disse assim, muitos de vocês não vão, Jesus disse para os discípulos, muitos de vocês não vão passar pela morte, sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele estava falando dele. E não tem mais nenhum apóstolo entre nós. Então, assim, se nós parar e analisar e refletir nas palavras, Jesus estava falando para os apóstolos que os apóstolos não iam, alguns deles, se fosse para nós, ele ia falar, depois de vocês, muitos que virão não vão passar pela morte, se fosse para nós. Mas não era para nós, era para os apóstolos que ele estava falando. E por isso que tem essa confusão tão grande, porque eles simbolizam e trazem tudo para nós. Trazem tudo o que eles lêem, eles trazem para nós. Outra palavra que Jesus disse, que prova, assim, que eu no meu ponto de vista, eu quero trazer assim, eu vejo muita gente falando, porque nós temos que ser separados para Deus, porque nós temos que, o homem de Deus é consagrado, separado para Deus, consagrado, irmão, consagração, irmão. Irmão, nós temos que ser consagrados, irmão, nós fomos chamados para ser, nós somos eleitos de Cristo, nós temos que se consagrar. Eu quero trazer um texto aqui, o que significa uma consagração segundo o que Jesus ensinou. Segundo a literatura da palavra, o que é uma consagração? Aqui está, buscai, aqui, tá aqui, buscai antes de tudo o seu reino. Estas coisas, deixa eu ver, não é esse aqui, deixa eu ver aqui, perdão, aqui, 33. Isso é uma consagração aqui, versículo 33 aqui, vendei os vossos bens e dai esmola para vós outros. Aqui tá, eu não estou conseguindo ler muito direito porque eu não estou conseguindo enxergar muito bem aqui no meu celular aqui. Mas eu vou citar o versículo aqui. O capítulo da Bíblia é Lucas, versículo 12, capítulo 33. Isso aqui é o que Jesus ensinou, que seria um homem consagrado. E isso tudo aqui, os apóstolos fizeram. Eles eram consagrados. Eles venderam, então assim, hoje em dia, eles venderam tudo o que tinham, eles davam esmola. Eles faziam um bolsão que nunca se desgastava. Hoje em dia a gente vê um monte de gente dizendo que é servo do Senhor, que é profeta, que é um monte de coisa,
e que é consagrado, mas consagrado, o que ele fez para ser consagrado? O que ele está fazendo para ele dizer que ele é consagrado? E daí eles ficam dizendo que a igreja, será que a igreja vai passar pela grande tribulação ou será que a igreja vai ser salva, vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Isso é tudo uma distorção da palavra. Se qualquer ser humano da terra, qualquer um simples, pegar a palavra e ler, pedir sabedoria para Deus e ler por si próprio, sem a interpretação da teologia, que para mim a teologia é uma grande mentira, uma grande farsa, sem a interpretação da teologia e sem simbolizar a palavra, trazendo a palavra literal do jeito que ela é escrita, qualquer ser humano da terra vai entender a palavra. Porque Jesus disse, obrigado, Pai, porque ocultaste essas coisas aos que se acham sábios e as revelaste aos simples. Jesus disse isso. Então, ninguém precisa de teologia, de estudo, para entender a palavra. Se precisar de eu fazer uma teologia para me entender a palavra, onde é que está o Espírito Santo de Deus? Onde é que está o Espírito Santo? Então, esse negócio de faculdade para entender a Bíblia, isso é tudo eles fazem faculdade para distorcer a Bíblia. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque assim, se existe a igreja de Cristo, eu não acredito em profecia, essas profecias mentirosas que existem. Os caras se ajoelham e dizem que estão profetizando, que Deus está mostrando isso, que Deus está mostrando. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso é uma mentira, uma grande mentira. Eles só fazem isso para não deixar as pessoas ir na palavra. Porque a fonte é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é fiel e verdadeira. O meu único pedido aqui é que vão na palavra, na literatura da palavra, acreditem no que está escrito. Não acreditem em conversa fiada, em conversa mole. Esses grupos aí, dizendo que são profeta de Deus, eu profetizo isso na tua vida, eu profetizo aquilo. Isso é tudo uma mentirada, isso não existe. Isso não bate com as escrituras. Uma pessoa, para ser consagrada de Deus, ela tem que negar-se a si mesma, ela tem que abandonar tudo. Ela tem que abandonar tudo. E o próprio Jesus Cristo, ele disse, um certo homem chegou e falou, mestre, bem sei que tu és o Cristo, que tu és o Filho de Deus. Aonde queres eu te seguirei, eu irei contigo. Jesus disse, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm as suas covas, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça para dormir. Você quer me seguir? Essa pergunta Jesus fez. Hoje em dia os caras querem seguir Jesus, mas não querem abandonar o luxo. Mais uma mentira que eles pregaram aqui, que eles vivem pregando, é sobre a fornicação. Fornicação, na literatura da palavra, a fornicação, na origem da palavra, não tem nada a ver com uma mulher e um homem ajuntado que não são casados. Tudo isso eles fazem para esconder a verdade, para esconder as mentiras deles, porque eles querem andar no luxo. Mas a verdadeiro sentido da palavra fornicação é luxúria. É você, a Bíblia diz, não peça além do que te é necessário para viver. E a fornicação tem tudo a ver com isso, é luxúria, é muito dinheiro, é muito amor aos bens, às bênçãos, que chamam de bênção. A pessoa, muitos têm que não vai nem conseguir usar o que tem, mas quer ser abençoado, quer ser grande aqui. E daí cadê as palavras que Jesus disse? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então assim, Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Eu não estou falando para você vender teus bens, não estou falando nada disso, eu estou falando para você se cuidar com a falsidade teológica que está dentro das igrejas mentindo. Porque assim, a verdadeira igreja de Cristo, a grande tribulação, essa preocupação de anticristo, de grande tribulação, isso tudo já aconteceu, gente. É só vocês ir para a palavra, vocês ir ler a Bíblia de verdade, em vez de vocês pegar e pensar em ouvir um Deus que me perdoe, um mercenário falando, um lobo, uivando. Pega e vá ler a Bíblia, vá na palavra, confia em Deus, confia nas escrituras, porque essa é a verdade, essa é a lâmpada para o teu caminho. E aí você vai enxergar a verdade. Volte às raízes. Você quer saber sobre o anticristo? Volte lá no Antíoco Epifânio,
o que ele fez com o templo de Jerusalém, ele parou o sacrifício contínuo, ele colocou o sacrifício de porco no lugar do sacrifício real, do sacrifício contínuo, das tardes e manhãs. Essa é a revelação de Daniel. Antíoco Epifânio foi veio da revelação de Daniel. Matou, perseguiu o povo de Deus da época antes de Cristo, matou. Esse povo que Antíoco Epifânio matou, na literatura da palavra sobre o que eu entendi, esse povo é o povo que diz no Apocalipse que estavam vestidos de branco, clamando a Deus, dizendo: ó Senhor, até quando não julgas os habitantes da terra o nosso sangue? Esse povo é o povo que foi morto por Antíoco Epifânio, segundo o que eu entendi. Aí vem aquele outro povo que diz que vai reinar com Cristo. E Jesus disse ali, até que se cumpra todas as escrituras, até que os vossos irmãos também sejam perseguidos e alguns mortos, assim como vocês foram, para que dê testemunho também da palavra, assim como vocês deram. Então daí esse outro povo, para mim, é a igreja de Cristo. Já passou pela grande tribulação, que é aquele povo aonde foi perseguido por Roma e foram mortos. Será que eles não conseguem perceber que aconteceu isso no passado? Mas como é que nós não vimos? Mas como é que nós vamos ver se isso aconteceu há tantos anos atrás? Eles não sabem nem onde de certo que Jesus foi crucificado. Tem muitas coisas que eles não sabem. Então, no meu ponto, na minha linha de raciocínio, a igreja de Cristo, os eleitos de Cristo, eles abriram mão de tudo, eles seguiram Jesus, eles estão com Jesus. A Nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu, é habitada e é a habitação dos santos, é onde estão os apóstolos, é onde estão todos os justos que viveram desde de Adão e Eva até Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. A troco do que Jesus ia fazer uma cidade maravilhosa? Ia fazer uma cidade tão magnífica como a Nova Jerusalém descrita nas Escrituras, descrita na Bíblia. Antes da fundação da terra, a Nova Jerusalém já está feita no céu. Está escrito. E a troco do quê? Para esperar essa geração nossa de hoje, que quando ele diz, aquele que amar o mundo ou qualquer coisa que nele há não é digno de mim, eles estão amando o dinheiro, a fama, a grandeza, só falam em bênção. Quando Jesus disse, aquele que tiver bens dentre vós, reparte com o que não tem. Essas palavras eles não dão crédito, isso não, para eles não serve. Para eles só serve a grandeza, porque eles nasceram para ser cabeça e não cauda, e daí os cabeças e os verdadeiros servos do Senhor que abandonaram tudo, tem que ficar debaixo da terra ou em algum lugar esperando esse povo viver e comer o melhor dessa terra, viver as luxúrias, amar o ouro, amar a prata, amar as pedras preciosas da terra e ainda assim ser tirado da terra, escondido, sem passar por tribulação. Isso não seria uma injustiça com os santos que já viveram antes de nós? Irmãos, o que eu peço aqui é o seguinte: não existe profecia, não existe profeta de Deus hoje. As profecias estão na tua mão, estão na partilheira da tua casa. Muita gente está deixando as profecias, pegando poeira e está escutando lobo e vá, porque não tem profeta. Profeta que se levantar hoje dizendo que é profeta é mentiroso, não tem profeta. As profecias estão cumpridas. Jesus disse, está cumprido, está feito, está consumado. E esses bandos de lobo, inventando mentira, uivando, só para tirar as ovelhas do foco. Eles estão aterrorizando em redor do rebanho. O rebanho está querendo ir, mas eles não deixam. Eles começam a uivar em redor e tira você do foco da palavra. Aí eles pegam um versículo e fazem um discurso de 2 horas e tira você daquele versículo. Então não dê crédito para eles. Não dê ouvido. Vá na palavra, porque a palavra é a luz do teu caminho, é a lâmpada dos teus pés. Confie em Deus, olhe para o céu e saiba que Deus está
E o Espírito Santo existe. E se o Espírito Santo existe, você não precisa confiar no que eu estou te falando e não precisa confiar em homem nenhum. Confia na palavra, porque maldito é o homem que confia no homem. A ninguém chames mestres e a ninguém chames pastor, porque um só é o vosso mestre e um só é o vosso pastor. E o pastor verdadeiro dá a vida pelas ovelhas. Chega no teu pastor, se tu acha que ele é um homem de Deus, leva a conta da tua luz, diz que você não tem como pagar, e daí vamos ver o que ele vai dizer, se ele é de Deus. Não existe pastor. O único pastor nosso é Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: sedes iguais uns aos outros. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Será que Edir Macedo é o menor entre o povo dele? Tem contradição, não bate? Será que apóstolos tal, que se dizem grandes, são menor entre o povo que está lá? Será que eles ensinam a amar o próximo, eles ensinam a repartir o que tem? Eles são dignos de ser chamado apóstolo? Será que cabe uma dignidade dessa para eles? Não. E os tesouros que estão juntando? E a palavra, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. É onde os ladrões minam e roubam. Esses homens são consagrados? Esses homens que quando a palavra diz uma coisa, eles fazem outra? Esses são os homens de Deus do nosso tempo, esses são os apóstolos. Essa é a igreja de Cristo que vai ser levada escondida? Gente, vamos parar e vamos analisar as escrituras. Olha, a palavra de Deus, o caminho de Deus é estreito. Desse jeito, se for desse jeito, todo mundo vai se salvar. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e fará maiores obras ainda. Quem fez essas obras? Os apóstolos. Quando Jesus disse para os apóstolos, muitos dos que aqui estão não passarão pela morte, ele estava falando para a igreja dele, para os apóstolos, os eleitos. Os eleitos, nós não somos eleitos. Nós vamos ser salvos pela nossa fé em Jesus Cristo, porque o Messias é a porta da nossa salvação. Se nós cumprir a palavra dele. Se nós viver a palavra dele está escrita, está na partilheira de cada pessoa. Esse é o caminho, a palavra dele é o caminho para nós. Quando diz na palavra dele, ame o teu próximo, se nós amar, nós estamos dando um passo para a vida eterna. Quando diz na palavra dele, aquele que amar esse mundo ou qualquer coisa que nesse mundo há não tem parte comigo, e eu dar crédito a essas palavras e analisar, meditar nisso e tentar viver o que está ali, eu vou estar dando passo. É estreito, são tantas mensagens que ele disse. E nós somos um povo agraciado por quê? Porque nós não vamos passar por tribulação, nós vamos ver o céu se abrir e vai vir o juízo sobre a terra. Nós estamos esperando, o que o mundo está esperando é o juízo, não é arrebatamento. É o juízo de Deus, porque a noiva de Cristo já está com ele reinando. A noiva de Cristo está em Jerusalém, na Nova Jerusalém, está na Cidade Santa. Os primícios, aqueles que não fazem parte da segunda morte, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, já estão com Cristo. Já estão reinando. Porque está escrito no Apocalipse, Jesus disse, nas 7 igrejas do Apocalipse, para uma delas ele disse assim, ó, aqueles dentre vós que for fiel até o fim e perseverar até o fim, ele falou dentre vós, ele falou para aquele povo, receberá as nações por herança e as governará com varas de ferro. Ele falou que daquela igreja, das 7 igrejas de Corinto, aqueles dentre eles que fosse feliz, ia receber as nações por herança e governaria as nações com vara de ferro. E, em outras palavras, ele disse também, em outras suposições, e não sabeis vós que os justos hão de reinar sobre a terra? E ele disse que iam governar com vara de ferro. Então, assim, ó, pode muitos não aceitar, não querer dar crédito, é mais fácil eu pegar e dizer que eu sou o servo do Senhor, é mais fácil eu pegar e dizer que eu sou o eleito de Cristo e eu sou o primeiro. E ignorar tudo o que já aconteceu com as 7 igrejas de Coríntios, todas as escrituras eu simbolizar para me ajustar ela no meu pensamento. É mais fácil eu fazer isso, porque daí fica mais fácil de caminhar. Mas essa não é a verdade, meus irmãos. A verdade verdadeira é que nós estamos vivendo o milênio, onde
aonde vai acontecer a soltura de Satanás, aonde ele sairá enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, que se chama Gog e Magog. Esse tempo é o tempo que nós estamos vivendo, segundo o que está escrito no Apocalipse. Porque os justos vão julgar a terra. As 12 tribos de Israel estão com Cristo. Os 12 apóstolos estão com Cristo. Esse céu que nós enxerga, esse céu vai se abrir e nós vamos ver os tronos. E assentados sobre os tronos, sobre eles, os justos que hão de julgar a terra. Está escrito. E vai abrir os livros. E vai abrir um livro. E nesse livro, se o teu nome não estiver escrito, se o meu nome não estiver escrito nesse livro, não vou subir. Vou ficar. E as nações vão se ajuntar em guerra, em batalha contra Deus, porque muitos não vão subir. Entendeu? Analise as escrituras bem e medite na palavra, não medite em conversa fiada de gente se engrandecendo. Tem muitos pregadorzinhos que querem ser mais do que o próprio Abraão, mais do que o próprio pai da fé, que foi Abraão, o amigo de Deus. A confusão está generalizada. Não tem assim, ó. Eu não sou de nenhuma igreja, não sou de nenhuma. Não acredito em adventista, não acredito em batista, não acredito em assembleia, não acredito em nada. Eu só acredito na palavra e na literatura da palavra, no que está escrito. Porque quando eles dizem que amam, eles não amam. As profecias que profetizam são mentirosas.